Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de resolução de questões da banca IDECAM. Vamos agora entrar no assunto acerca dos processos de formação de palavras. Acompanhem comigo, por gentileza, já pegue o seu material. Número 1, pessoal, assinale a alternativa em que a palavra tenha sido formada em todo o seu processo por derivação. Beleza. O que é derivação? No processo de derivação, nós vamos ter a inclusão de prefixos ou sufixos para alterar a palavra e formar uma nova. A banca quer justamente aquela que tenha passado por um desses processos, de derivação sufixal, ou prefixal, ou os dois juntos, e assim por diante. Vejamos. Letra A. Aqui nós temos a palavra fármaco e lógicas. Aqui, pessoal, nós temos dois radicais se unindo para formar uma nova palavra. Quando isso acontece, nós chamamos dentro do conteúdo, dentro do estudo de formação de palavras, nós chamamos de processo de composição e não de derivação, porque estamos mexendo com radicais e esses radicais vão se unir de forma justa, aí justa posição, ou de forma aglutinada, formando a aglutinação. Portanto, não é o que a banca quer. Na letra B, nós temos o mesmo processo. Cosmo e tóloga. Composição. Oncológica. Onco e lógica. O mesmo radical que está na letra A. Cardio e vasculares. Também dois radicais. Todos esses aqui, portanto, estão com processos de composição. A única alternativa em que há um processo de derivação é a letra E, porque temos o pré como sufixo, aliás, como prefixo. Sendo assim, a letra E o nosso gabarito, ok? Número 2. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto tenha sido formada por composição e não por derivação. Gente, vamos lá. Quando falamos de composição, estamos falando da união de um radical mais outro radical. E isso pode acontecer de forma justa, ou seja, justaposição, que é quando ninguém perde pedaço nenhum, ou por aglutinação, que é quando a união desses radicais exige a perda, de alguma parte ali das palavras. E quando falamos de derivação, estamos falando da união do radical mais sufixo ou radical mais prefixo ou ainda prefixo com radical com sufixo, certo? Vamos lá. Provisão, gente. A palavra provisão, nós temos aqui, pro é um prefixo, ok? Sendo assim, visão é o meu radical. Se eu tenho um prefixo com radical, eu tenho uma derivação, e não é o que queremos. Aqui, gente, a banca trouxe como gabarito justamente essa letra B, a palavra econômicos, dizendo o seguinte: ela entende que a palavra econômicos é a união de dois radicais. Quais seriam eles? Oikos, que significa casa, e homos, que significa lei, fazendo com que esta palavra seja uma palavra híbrida, tá? Então, a banca trouxe esta palavra como gabarito. E vamos ver o restante. Super representadas. Super é um prefixo. E recém-formados também é prefixo. Ou seja, tanto C quanto D não podem ser por estarem dentro do grupo de derivação prefixal. Agora, probabilidade. Probabilidade, temos um sufixo, então também é derivação. Portanto, a letra B fica como nosso gabarito. Número 3. A derivação é um processo de formação de novas palavras pelo acréscimo de afixos. Sim, sufixo ou prefixo.
Considerando-se o exposto, é correto afirmar que a derivação A prefixal se dá quando se formam substantivos, adjetivos, verbos e advérbios por meio do acréscimo de um prefixo ao radical de nomes, como um grandalhão e paredão. Não, gente, grandalhão e paredão foi adicionado aqui, ó, sufixo e não prefixo. Sendo assim, os exemplos estão errados. Letra B. Sufixal se dá quando se acrescenta um sufixo à palavra primitiva. Ok, como abdicar e aversão. Não, abdicar e aversão temos um prefixo e não um sufixo. Letra C. Imprópria ocorre quando há uma redução da palavra derivante, como amparo e sustento. Não, gente, a regressão é quando ocorre essa redução da palavra. Tá? A derivação por regressão e não a imprópria. A imprópria é quando ocorre a substantivação. Sendo assim, errado. Letra D. Regressiva se dá quando uma palavra muda de classe gramatical sem sofrer modificações na forma como em a fazer e jantar. Errado. Ali está invertido, tá? O impróprio seria a definição da letra D e regressiva a definição da letra C. Letra E. Parasintética ocorre quando há agregação simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, de um prefixo e um sufixo a um radical, como em repatriar e desalmado. Perfeito. Exatamente isso. Número 4. Considerando os processos de formação de palavras por derivação e por composição, assinale a alternativa que a regra representa a relação correta. Vejamos. A associação é feita por um processo de composição por justaposição? Bom, o que é a composição por justaposição? Nós temos radical mais radical, e a união dos dois não altera a grafia deles, como, por exemplo, couve, flor, ok? E isso acontece aqui? Não, porque nós temos a palavra associa e temos o sufixo. Então, houve uma derivação sufixal. Inútil. Bom, a palavra inútil, nós temos uma derivação prefixal. Vejamos aqui. É a palavra útil. E o in na frente como prefixo. Se nós temos o radical mais prefixo, nós temos uma derivação prefixal. Perfeito. A princípio é o nosso gabarito, mas vamos ver o restante. Temos o verbo ver, né, o veja, e o in na frente. Derivação prefixal? Não, porque nós também temos o já aqui, ó. Ok? Então, não foi por derivação prefixal apenas. Letra D, ambiente. É uma derivação parasintética? Não. Para ser derivação parasintética, eu preciso ter um prefixo mais radical mais sufixo e que esta presença dos dois seja algo fixo. Eu não posso tirar um ou outro. Os dois precisam estar ali, senão a gente não forma novas palavras. E não é o que acontece com ambiente. Nós não temos a presença do prefixo com sufixo. Televisão é um processo de aglutinação? Aqui nós vamos ter o processo feito por hibridismo. Por quê? Nós vamos pegar radicais de diferentes origens para formar uma nova palavra. Nós temos o tele, que vem do grego, e temos visão, que vem do latim. Sendo assim, também não é o nosso gabarito, letra B de bola está correta. Próxima, número 5. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto tenha sido formada por composição e não por derivação ao longo do seu processo. Aqui, vamos lá, temos a palavra probabilidade. Observem que na palavra probabilidade, nós temos o pro, nós temos o sufixo dade. Então, é um processo de derivação sufixal. Sendo assim, não é o que queremos. Na letra B, gente, que é o que a banca trouxe como gabarito, ela entende que é um processo híbrido, tá? Por quê? Temos os dois radicais.
A banca entende que a palavra econômicos vem de oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei. Então, aqui seria um processo de composição por hibridismo, com 2 radicais. Superrepresentadas, temos o prefixo super, e aí é um processo de derivação, não é o que queremos. Provisão, temos o prefixo pro, sendo assim, também não é o que queremos. Recém-formados, a mesma coisa, temos um prefixo. Então, nesses 3 casos, temos um processo de derivação. E na letra A também. Apenas na letra B vamos ter radicais envolvidos, certo? Perfeito. Número 6. Olho para o seu olhar. Aqui temos a palavra olhar e a banca fala. A palavra destacada no período acima é formada por derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria, gente? É quando nós fazemos o processo de substantivação, ou seja, a minha palavra, ela continua inalterada do jeitinho que ela é, mas perto dela vai entrar uma palavra que vai determinar a outra. Ou seja, por exemplo, vamos ter a palavra a aqui e ela vai continuar inalterada, bonitinha, do jeito que ela é. Para transformá-la em uma nova palavra, nós vamos incluir um determinante. E é justamente isso que acontece no título que a banca trouxe. Perceba, a palavra olhar é um verbo, porém, neste contexto, está como substantivo. E o que faz esse processo de substantivação? O seu olhar. Certo? Então, aqui teremos uma derivação imprópria. Perfeito. Hibridismo. No hibridismo, nós temos radicais de origem diferente se unindo para formar uma nova palavra. Isso não acontece com a palavra olhar. Parassíntese. Na parassintética, na derivação parassintética, nós vamos ter um prefixo com um radical e com um sufixo. Ai, Dani, mas aí é derivação prefixal e sufixal. Não. Na parassintética, a presença de prefixo e sufixo será fixa. Na derivação prefixal e sufixal, eu posso tirar o prefixo e deixar o sufixo e terá uma nova palavra. Ou eu posso voltar para o meu prefixo e tirar o sufixo e ok, terei uma nova palavra. Posso tirar os dois e maravilha, terei outra. Na parassintese, não temos, tá? Aliás, na parassíntese, nós não temos, ok? Sendo assim, não é o nosso gabarito, porque olhar é só olhar mesmo. Nós não temos nenhum acréscimo ali. Derivação sufixal é quando a gente inclui um sufixo na palavra, e não é o que ocorre ali. E na regressiva, nós vamos cortar uma parte. Por exemplo, se fosse olha. Mas não é o caso. Sendo assim, o que nós temos é, de fato, a letra A, de aprovado, de aprovação. Número 7 diz o seguinte: na língua portuguesa, há diversos processos morfológicos relacionados à formação de palavras, os quais enriquecem o idioma ao possibilitarem a criação de novos termos, ampliam o léxico e refletem a evolução linguística. Nesse caso, pode-se afirmar que atemporal é fruto de um processo de derivação. Qual tipo? Sufixal, prefixal, imprópria, regressiva ou parassintética? Pois bem, gente, vamos lá. A palavra atemporal possui como radical a expressão tempo, tá? Este é o radical. A este radical foi incluído o a e o ao para serem prefixo e sufixo, certo? Só por aqui você já consegue eliminar boa parte das alternativas. Por quê? Na derivação sufixal, traz a ideia de que houve só a derivação sufixal, e não foi. Derivação prefixal, a mesma coisa, como se houvesse só o prefixo, e não é isso. Na derivação imprópria, nós temos o acréscimo de um determinante junto à palavra para que esta palavra se torne de uma outra classe. Por exemplo, um verbo se tornar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio se tornar um substantivo.
E não é o que acontece aqui. Na regressiva, nós temos um corte na palavra para ela se tornar uma outra. E também não foi o que aconteceu. O que nós temos é uma derivação parasintética. Por quê? Na derivação parasintética, a gente inclui um prefixo, mais um radical, mais um sufixo. E esta inclusão, ela é obrigatória. Ela acontece ao mesmo tempo e de forma dependente. Um depende do outro para que a palavra exista. Sendo assim, letra E é o nosso gabarito. Número 8. Na sentença, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres. O termo destacado é formado por, vamos lá, prefixo com sufixo, hibridismo, aglutinação, justaposição ou parassíntese. Aqui, pessoal, nós temos a seguinte situação. Nós temos a palavra proporcional e junto a ela foram acrescentados o prefixo e o sufixo. Sendo assim, nós não temos hibridismo, não temos aglutinação, não temos justaposição, e aí podemos ficar entre prefixo e sufixo ou parassíntese. Porque na parasintética, nós também temos a inclusão de um prefixo com o sufixo. Como saber se é um ou outro? Para ser parasintética, eu não posso tirar o prefixo ou o sufixo porque não vão formar novas palavras. Na derivação prefixal e sufixal, eu posso fazer essas alterações porque novas palavras vão surgir. Por exemplo, vamos ao destaque ali. E se tirarmos o prefixo des? Observem que, ao tirarmos ele, ficará proporcionalmente, ok? Proporcionalmente. Perfeito. Agora, e se a gente voltar com o prefixo des e colocar o sufixo mente? Será desproporcional. Perfeito. Agora, e se eu pego e coloco e tiro todos? As duas partes. Vira proporcional. Viram? Então, aqui é um exemplo clássico de derivação prefixal e sufixal, onde eu posso mexer com os meus elementos. Portanto, gabarito, letra A. Agora, número 9. Observem que aqui nós temos a palavra pré-impeachment. E a banca pergunta qual é o processo de formação desta palavra. Nós temos o prefixo pré com o radical impeachment. Se eu tenho um prefixo com um radical, minha única alternativa é letra B, derivação prefixal. Porque são só estes pedaços que compõem aquela palavra, que fizeram aquela palavra nascer, ok? Então, número 9, letra B, facinha de resolver. Agora, vamos ao número 10. Aqui a banca fala o seguinte. Assim como o vocábulo destacado em nesta quarta-feira, a palavra destacada é quarta-feira. Aí a banca fala, trata-se também de uma composição, a palavra negritada em vinagre, infelicidade, lealdade ou entardecer. Observem que a palavra quarta-feira ela foi formada por um processo de composição, a própria banca disse isso, e ela pergunta qual outra palavra que também é formada por um processo de composição. Letra A, palavra vinagre é um processo de composição? Sim. Por quê? Ela é formada a partir do radical vinho mais a palavra agre. Juntou os dois, virou vinagre. Então, é um processo de composição. Letra A é o nosso gabarito. Mas vamos ver o restante. Letra B. A palavra infelicidade é um alto preço a pagar. A palavra infelicidade, ela é o quê? Nós temos o in ou dade, ok? O in e o dade são prefixos e prefixo e sufixo. Sendo assim, nós temos o processo de derivação por prefixação mais sufixação. E a banca não quer isso, ela quer composição. Lealdade, nós temos a palavra leal e um sufixo dade. Então, derivação sufixal. Entardecer, nós temos a palavra tarde
e um prefixo com sufixo. Mas aqui, o prefixo e o sufixo estão de forma fixa, de forma dependente. Então, nós estamos diante de uma derivação parasintética. Ok? Beleza? Perfeito. Número 11. Assinale a alternativa em que a palavra no texto tenha sido formada por composição. Vejamos, composição é a união de radical com radical. Tecnologia, temos tecno com logia, radical com radical. Perfeito. A princípio é o nosso gabarito. Vamos ver o restante. Cientificamente, nós temos científico com o sufixo mente. Então, aqui é sufixo. Toxicidade, a mesma coisa. Temos tóxico com o sufixo dade. Então, é sufixal. Internacionais, nós temos nacionais com o prefixo inter. Então, é prefixal. Governamentais, temos governo com sufixo mentais. Então, é sufixal. Perfeito? A única que possui composição é a letra A. Ok? Vamos lá, número 12. Aqui a banca coloca a palavra autocrítica e pergunta o processo de formação dessa palavra. Aí, ao analisar, veremos que temos a palavra crítica, que será o nosso radical, e a palavra auto, que é um prefixo. Prefixo com radical é uma derivação prefixal, sendo assim, letra B de bola. Certo? Ok? Tranquilo? Beleza? Maravilha! Vamos para a próxima questão. Em teria um emprego, só conseguiu um subemprego, a palavra subemprego é formada por, vejamos, aqui temos o radical emprego e, junto a ele, o prefixo. Se eu tenho um prefixo com radical, eu tenho uma derivação prefixal. Sendo assim, letra A é o nosso gabarito. Número 14. Assinale a opção que apresenta a correspondência correta entre a palavra e o processo de derivação que a originou. Letra A. Debate. Bom, debate é um processo de derivação regressiva? Sim, porque vem de debater. Se a gente cortou um pedaço da palavra para formar ela, sem acrescentar mais nada, é um processo de derivação regressiva. Então, a princípio é o nosso gabarito, mas vamos ver o restante. Desleal. A banca falou que é sufixal. Não, aqui é prefixal. Prefixal. Então, não é o que teremos. Exagerada. A banca disse que houve um processo de derivação prefixal. Não, aqui foi sufixal. Empobrecimento. A banca falou que há um processo de prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Não. Aqui nós temos uma parasintética. Então, não é o que teremos. Sendo assim, letra A é o nosso gabarito. E agora, a última questão da nossa aula diz o seguinte: assinale a alternativa em que a palavra indicada no texto não tenha sido formada por composição. Vejamos. Aqui, pessoal, na letra A, na palavra mamífero, nós temos mama e fero. Fero vem de carregar e mama vem de peito. Sendo assim, são dois radicais. Não é o que teremos, porque dois radicais é combinação. A banca pediu derivação. A palavra multicelular vem de multus, do latim, mais celular. Sendo assim, também é um processo de derivação por composição. E a banca não quer isso. Aliás, o processo de formação por composição. Subproduto. Sub é prefixo e produto é o meu radical. Então, aqui houve uma derivação prefixal. Perfeito. É justamente o que a banca quer, porque ela quer uma palavra que tenha sido formada por um processo que não seja composição.
A letra C é processo de derivação prefixal. Maravilha, já é o nosso gabarito. E encerramos por aqui. Perfeito, pessoal? Vejo você na próxima aula. Até já!